Bom, a química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos carbônicos ou orgânicos, que são formados por átomos de carbono. Em resumo, tudo em química gira em torno do carbono. Esse é o elemento químico principal para estudar a química orgânica. Um breve histórico sobre isso se dava na metade do século XVIII, quando se acreditava que os compostos orgânicos eles eram sintetizados somente por organismos vivos, ou seja, a ideia antiga era da teoria da força vital, que dizia que substâncias orgânicas não poderiam ser criadas em laboratório, pois apenas o organismo vivo poderia criar substâncias de natureza orgânica. Porém, isso mudou no começo do século XIX, quando o químico alemão Friedrich Wöhler sintetizou a ureia a partir de um composto inorgânico, cianato de amônio. Então, com isso, a teoria da força vital ela caiu por terra. Então, a palavra orgânica vem de organismo. Então, a química orgânica tinha a ideia de substâncias criadas por organismos ou por seres vivos, organismos vivos. Então, a partir de 1828, com essa teoria caindo por terra, a química passou a se referenciar à seção orgânica apenas aos compostos de carbono, independentemente se nós temos uma substância produzida por um ser vivo ou criada em laboratório, todas têm carbono sem exceção. Bom, já que o carbono é o foco principal, tem que ser citadas as características dele. Primeira característica, sua massa atômica, que é igual a 12. Seu número atômico é igual a 6. Cabe ressaltar que ele é um ametal, correto? Então, ele não tem a tendência de doar elétrons. Ele vai ter uma tendência mais particular de receber. Sua configuração eletrônica é K2L4, ou seja, ele tem 2 camadas eletrônicas e 4 elétrons na camada de valência. Sua distribuição eletrônica no estado fundamental é 1s2, 2s2 e 2p2. Pode formar 4 ligações covalentes, não mais que isso. E a parte que dá uma característica importante para a química orgânica, pode formar cadeias curtas ou longas e com várias disposições. E alta capacidade de se ligar a outros átomos. Então, na prática, o carbono ele é muito capaz de se ligar a vários átomos diferentes, inclusive consigo mesmo. Como o carbono se liga facilmente a outros átomos e também consigo mesmo, ele pode formar cadeias de carbono. E é essa característica que dá a alta variedade de substâncias orgânicas. Bom, as cadeias carbônicas representam o conjunto de todos os carbonos e demais elementos presentes em um composto orgânico. E as cadeias carbônicas podem ser abertas, fechadas ou mistas. As cadeias carbônicas abertas também são chamadas de acíclicas ou alifáticas. São aquelas que possuem 2 ou mais extremidades livres. As cadeias carbônicas fechadas, cíclicas ou alicíclicas, não há extremidade livre, não tem ponta, extremidade é uma ponta, ou seja, forma-se um ciclo. Cadeia carbônica mista são aquelas que possuem uma porção com extremidade livre e outra porção fechada, ou seja, tem uma ponta livre e a outra não. As cadeias carbônicas ainda podem ser homogêneas, heterogêneas, saturadas e insaturadas. Primeiro, cadeia carbônica homogênea. Só tem átomo de carbono e hidrogênio. Não tem um heteroátomo quebrando a sequência de carbono. A cadeia carbônica heterogênea apresenta heteroátomo, ou seja, um átomo bivalente que interrompe a sequência de carbonos. Normalmente, os melhores são a partir de bivalente, né? Os mais comuns são oxigênio e nitrogênio. Cadeia carbônica saturada. Só tem ligação simples entre os átomos de carbono. Se o carbono fizer dupla com oxigênio, por exemplo, ainda é cadeia saturada.
E a insaturada apresenta alguma ligação dupla ou tripla entre os átomos de carbono. Para falar um pouco melhor das cadeias carbônicas, vamos para esse artigo aqui. Bom, vamos então aos critérios de classificação. Se a cadeia está aberta ou fechada, se existe algum átomo que interrompe a sequência de carbono, a organização dos átomos na cadeia e as ligações estabelecidas entre os átomos. Primeira cadeia, cadeia aberta. Nesse caso, a cadeia ela pode ser anicíclica ou cíclica. Então, os átomos de carbono se ligam e deixam extremidades livres. Dentro das cadeias abertas, a gente ainda pode falar o quê? Da cadeia normal ou da cadeia ramificada. A cadeia normal, na cadeia normal, a gente tem cadeias lineares abertas e não tem ramificação. E a cadeia ramificada, ela vai apresentar uma ramificação, desvio de caminho na cadeia. Só que, para ter ramificação ou não, é necessário saber a classificação dos carbonos, aqui embaixo. O carbono, se ele for primário ou secundário, só vai produzir cadeia normal. Carbono primário só tem um carbono vizinho. Então, aqui, ó, CH2 e CH3 são carbonos primários, um carbono vizinho. Carbonos secundários, a gente tem 2 carbonos vizinhos na cadeia. Então, se o carbono for primário ou secundário, na cadeia teremos cadeia normal. Se o carbono for terciário, quando ele se liga a 3 outros átomos de carbono, ou 3 carbonos vizinhos, ou quaternário, quando o carbono tem 4 carbonos vizinhos, apareceu um carbono terciário ou um carbono quaternário, nós teremos uma cadeia ramificada. Cadeia ramificada ou cadeia normal pode aparecer também junto de cadeia aberta ou fechada. Então, o primeiro critério é a cadeia ser aberta, fechada ou mista. Segundo critério, essa cadeia normal ou ramificada. Então, de novo, cadeia normal, só carbono primário e secundário. Cadeia ramificada, terciária e quaternária. Segundo critério aqui, vai ser cadeia saturada ou cadeia insaturada. Cadeia saturada, entre os átomos de carbono, somente ligações simples, não importa se é aberta ou fechada. São 4 classificações para as cadeias. Abertura, aberta, fechada ou mista. Depois, normalidade, normal ou ramificada. Depois, saturação, se é saturado ou insaturado. E depois, a homogeneidade, que é homogênea ou heterogênea. Então, no caso da cadeia ser saturada, só ligações simples entre os átomos de carbono. Se for insaturada, ligações duplas entre os átomos de carbono. Então, essa cadeia aqui abaixo, por exemplo, ela é insaturada. E cadeia mista, como eu já falei antes, tem a questão de ponta aberta e ponta fechada. Uma cadeia heterogênea ou homogênea, já falando aqui, só está faltando esse critério, a cadeia homogênea só tem sequência de carbono. Ou seja, carbono, carbono, carbono. O centro da molécula só tem carbono. Se tiver outros elementos, aí nós podemos ter um pouco de cuidado. Se tiver um outro elemento químico que não seja carbono e hidrogênio, mas esteja fora do centro da molécula, só pendurado, por exemplo, um cloro aqui embaixo, um oxigênio aqui embaixo, com ligação dupla, eles estão periféricos ao centro da molécula, eles estão só pendurados. Então, aqui a gente vai ter cadeia homogênea. Na cadeia heterogênea, o elemento químico ele participa do centro ele fica no caminho central da molécula e ele interrompe a sequência de carbono. Então, sempre que eu tiver um elemento diferente entre 2 ou mais carbonos, a cadeia será
heterogênea. Só para explicar um pouco melhor a parte das cadeias. Bom, funções orgânicas. Em geral, para fechar esse iniciozinho de química orgânica, é o seguinte. A função da química representa um grupo de compostos com propriedades químicas semelhantes. Eles são identificados por meio dos chamados grupos funcionais. Ou seja, assim como na química inorgânica, existem também funções orgânicas. Mas como a química orgânica tem número maior de substâncias, o número maior de funções também ela é possível. Primeiro tipo de função aqui, função nitrogenada. São moléculas que contêm nitrogênio na cadeia. Principais funções: aminas, amidas, nitrilas e nitrocompostos. Funções oxigenadas. São todas as moléculas que vão ter oxigênio na cadeia, ou seja, carbono, hidrogênio e oxigênio. Principais funções: aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, éteres, ésteres, fenóis e álcoons. Funções halogenadas são funções que têm elementos da família 17 da tabela periódica. Então, eles vão ter flúor, cloro, bromo, iodo ou astato. E as funções hidrogenadas, que são chamadas também de hidrocarbonetos, ou seja, só carbono e hidrogênio. Em geral, são derivados de petróleo. Alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, cicloalcanos e cicloalcenos, fora os aromáticos. Então, é isso. Só agradecimento ao site do Toda a Matéria pelo conteúdo de hoje. É isso aí.